Juízes 9-12. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um só homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram dele aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: É nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata, da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque homens ociosos e levianos, que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra, porém ficou Jotão, filho menor de Jerubaal, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém, e toda a casa de Milo, e foram, e constituíram a Abimeleque rei, junto ao carvalho de guarnição que está em Siquém. E, anunciando-o a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim presam, e iria a pairar sobre as árvores. Então disseram as árvores à figueira: Vem tu, e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, e o meu bom fruto, e iria a pairar sobre as árvores. Então disseram as árvores à videira: Vem tu, e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria a pairar sobre as árvores. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu, e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se verdadeiramente me ungis por rei sobre vós, vinde, e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas, se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se fiel e sinceramente procedestes, constituindo Abimeleque rei, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas, e vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porquanto é vosso irmão, se fiel e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque, e consuma aos cidadãos de Siquém, e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém, e da casa de Milo, que consuma a Abimeleque. Então Jotão fugiu e escapou, e foi para Beer, e ali habitou, por medo de Abimeleque, seu irmão. E tendo Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que esforçaram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse ciladas nos cumes dos montes, e roubavam a todo aquele que passava por eles pelo caminho, e contou-se isto a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram a Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram, e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: Quem é Abimeleque, e quem é Siquém, para que o sirvamos? Não é ele filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois, porque o serviríamos nós? Quem dera que este povo estivesse na minha mão, e eu lançaria fora a Abimeleque. E disse a Abimeleque: Multiplica o teu exército, e sai.
E Zebul, o governador da cidade, ouvindo as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu em ira. E enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles estão sublevando a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe-te de emboscada no campo. E será que, pela manhã, ao sair o sol, te levantarás e darás contra a cidade, e eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele ao teu encontro, lhe farás conforme o que a tua mão achar. Levantou-se, pois, Abimeleque, e todo o povo que com ele estava, de noite, e puseram emboscadas a Siquém em 4 companhias. E Gaal, filho de Ebede, saiu, e pôs-se à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo, pois, Gaal aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, porém, lhe disse: Tu vês as sombras dos montes como se fossem homens. Mas Gaal tornou ainda a falar e disse: Eis ali desce gente do meio da terra, e uma companhia vem pelo caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca, com a qual dizias: Quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este porventura o povo que desprezaste? Sai, pois, agora, e peleja contra ele. E saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, e ele fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta. E Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul lançou fora a Gaal e a seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. E sucedeu, ao outro dia, que o povo saiu ao campo, o que se contou a Abimeleque. Então tomou o seu povo, e o repartiu em 3 companhias, e pôs emboscadas no campo, e olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles, e os feriu. Porque Abimeleque, e a companhia que estava com ele, se lançaram adiante, e pararam à entrada da porta da cidade, e as outras 2 companhias deram sobre todos os que estavam no campo, e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. Ouvindo isso, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza, na casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele estava, e Abimeleque tomou na sua mão um machado, e cortou um ramo de árvore, e o levantou, e pô-lo sobre o seu ombro, e disse ao povo que com ele estava: O que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo como eu. E assim cada um de todo o povo cortou também o seu ramo, e seguiram Abimeleque, e os puseram sobre a fortaleza, e queimaram a fogo a fortaleza sobre eles, de modo que morreram todos os homens da torre de Siquém, uns 1000, entre homens e mulheres. Então Abimeleque se foi a Tebes, e a sitiou, e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela, e fecharam as portas após si, e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre, e pelejou contra ela, e chegou-se até a porta da torre, para a queimar com fogo. Porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e disse-lhe: Desembainha a tua espada, e mata-me, para que não se diga de mim: uma mulher o matou. E o seu moço traspassou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus pagou a Abimeleque o mal que fizera a seu pai, matando a seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez Deus cair sobre a cabeça deles, e veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Depois de Abimeleque, levantou-se, para livrar a Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele levantou-se Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos.
E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamam Avote Jair, até ao dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair, e foi sepultado em Camom. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-os na mão dos filisteus e na mão dos filhos de Amon. E eles oprimiram e vexaram aos filhos de Israel naquele mesmo ano, 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. E os filhos de Amon passaram o Jordão, para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti pecamos, porque deixamos o nosso Deus, e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura não vos livrei eu dos egípcios, e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus. E os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiram, quando a mim clamastes, e eu vos livrei da sua mão. Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide, e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, fez-nos tu conforme a tudo quanto te parecer bem, tão somente te rogamos que nos livres hoje. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor, e a sua alma se angustiou por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram, e acamparam-se em Gileade, também os filhos de Israel se congregaram, e acamparam-se em Mispá. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será o cabeça de todos os moradores de Gileade. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta, e Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e, sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté, e disseram-lhe: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de mulher alheia. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos, e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefté, e saíam com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, pelejando os filhos de Amon contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem, e sê nosso capitão, para que peleemos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, viestes a mim agora, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti agora, para que venhas conosco, e pelejes contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me fizerdes voltar para pelejar contra os filhos de Amon, e o Senhor os der diante de mim, então serei eu o vosso cabeça. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, se não fizermos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e capitão sobre si, e Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que tens tu comigo, que vieste a mim para pelejar contra a minha terra? E respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: É porque Israel, subindo do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até ao Jordão. Restitui-ma, pois, agora em paz. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos filhos de Amon. Porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho, e chegou a Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo:
rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos, enviou também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio ao oriente da terra dos Moabitas, e acampou-se além de Arnon, e não entrou no termo de Moabe, porque Arnon é o termo de Moabe. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Seom não confiou em Israel para o deixar passar pelo seu termo, antes Seom ajuntou todo o seu povo, e se acampou em Jaza, e pelejou contra Israel. E o Senhor Deus de Israel entregou a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram, e Israel possuiu toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E possuíram todo o termo dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até ao Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel expulsou os amorreus de diante do seu povo Israel, e possuí-las-ias tu. Não possuirias tu o que Camus, teu Deus, te desse em posse. Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus expulsar de diante de nós. És tu agora também melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas. Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, porque o não recuperastes naquele tempo. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim, o Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviara. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até aos filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, e disse: se totalmente entregares os filhos de Amon na minha mão, qualquer que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon, a pelejar contra eles, e o Senhor os entregou na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim, assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, vendo a ele, rasgou as suas vestes, e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e tu és dos que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, se abriste a tua boca ao Senhor, fez de mim conforme o que saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faça-se-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade com as minhas companheiras. E disse ele: vai. E enviou-a por 2 meses, então foi ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias. Então se ajuntaram os homens de Efraim, e passaram para o norte, e disseram a Jefté: por que passaste a pelejar contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa sobre ti. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, pus a minha vida na minha mão, e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou na minha mão, porque, pois, subistes vós hoje contra mim, para pelejar contra mim. E ajuntou Jefté todos os homens de Gileade, e pelejou contra Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque disseram: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, no meio de Efraim e no meio de Manassés.
E tomaram os gileaditas os vales do Jordão aos efraimitas, e aconteceu que, quando os fugitivos de Efraim diziam, deixai-me passar, então os homens de Gileade lhes perguntavam, és tu efraimita? E dizendo ele, não, então lhe diziam, dize, pois, Shibolete, porém ele dizia, Sibolete, porque não o podia pronunciar assim, então pegavam dele, e o matavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos, e morreu Jefté, o gileadita, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele julgou a Israel, Ibs-Atil, de Belém. E tinha este 30 filhos, e 30 filhas, que casou fora, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então morreu Ibs-Atil, e foi sepultado em Belém. Depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E morreu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou a Israel Abdon, filho de Hilel, o Piratonita. E tinha este 40 filhos, e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. E morreu Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratão, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Me peguem perguntando o que pode Deus fazer, mudar todos os planos, fazer o teu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento, e ele conhece, e avaliar tua reação. E se ele não quiser fazer um vento cessar, e se ele não quiser
deixa lá no deserto e te deixa só. E no meio dessa diversidade, o exército inimigo vier te afrontar. O que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostre a tua fé. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostre a tua fé. Questiona ou adora? Tão real, firme e forte a brilhar. Bíblia, oração e louvor. Vamos cantar no amor e na paz. Vamos nos encontrar.